Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas aqui do nosso grego intermediário, certo? Temos analisado aqui, ultimamente, algumas questões textuais referentes ao pronome possessivo, né? Na verdade, do texto com relação ao Novo Testamento, um marcador de função, o artigo como marcador de função especificamente dos pronomes possessivos. Então a gente tem aí o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Podemos analisá-lo agora, certo? Então Hebreus 3, 5. Hebreus 3, 5. Nós temos... nós começamos aqui com Kai Moses, certo? Kai Moses, como fica claro aqui, e Kai Moses, que seria Moses, Moisés. E nós temos aqui o men, né? Que assim, em relação a isso, né? O men é quase uma questão argumentativa mesmo. Aparece aí como uma partícula uma partícula de marcação argumentativa. Então esse ben seria essa ideia de fato, né? Então, e Moisés de fato era fiel, certo? Men pistos, ele era fiel. Moisés, men pistos. E aí nós temos temos em desculpa. O holo com a ideia de toda. Lembra que holo, ele vem, na verdade, da palavra, está aí na forma dativa, mas a palavra é holos, certo? Holos. E essa palavra holos, ela nos lembra, por exemplo, a ideia de, por exemplo, visão holística. Visão holística. Quando a gente fala, por exemplo, de visão holística, a gente está falando de uma visão do todo, né? Aquele tal da big picture, né? Quando a gente quer ter uma visão do todo, a gente fala sobre algo holístico, algo que abrange todas as possibilidades, que considera todas as questões. Então, tem essa ideia de todo. Eu gosto de sempre marcar as palavras que são que vêm de alguma forma do grego, aliás, que vem as palavras gregas que dão de alguma forma origem a palavras em português, exatamente porque é daí que vem o nosso sentimento de aquele sentimento de familiaridade. É muito difícil a gente aprender algo que não é de forma alguma familiar para nós, algo que a gente não pode relacionar. Então, exatamente por isso, a gente precisa analisar essa questão de poder ver as similaridades, né, do grego em relação ao português. Isso sempre marca como um recurso mnemônico, certo? Um recurso de memorização e de familiarização do texto, para que o texto grego não seja sempre estranho para nós. Ele, em muitos pontos, se torne familiar. Com as palavras que a gente já conhece, ele vai se tornando familiar. E com aquelas que a gente pode marcar parecidas com o português, também apresentam para a gente essa questão, tá bom? Beleza. Vamos aqui. Ele era fiel, en holo, em toda, to oiko, que é a ideia de casa, né? Em toda a casa, ao tu, em toda a casa, ao tu, nesse caso aqui traduzido como casa de Deus, em toda a sua casa. E aí nós temos ros therapon, que é a ideia de ros é como, certo? Então, como, therapon. Essa palavra therapon, como ela aparece aqui, é exatamente isso, né? Ela é um atendente, um servo. Mas, como não poderia deixar de ser, interessantemente em Hebreus
É uma palavra diferente porque ela só aparece uma vez no Novo Testamento, certo? Uma vez. E se ela aparece só uma vez, meu um aqui ficou bem ruinzinho, né? Então, se ela aparece só uma vez, ela é uma Rapax legumena, né? Uma palavra que só aparece uma vez. Isso é bem peculiar de Hebreus, que traz uma escrita realmente um pouco mais complexa, né? Mais pesada, e traz de fato essa característica, certo? Então, Rapax legumena, aqui, Therapon. Deixa eu ver se ela aparece na Septuaginta, né? Ah, é. Ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Ela aparece no Antigo Testamento 65 vezes. Não, porque na minha busca aqui, por alguma razão, ele. Aliás, como é uma busca na Septuaginta, então é na Septuaginta, né? Porque tem alguns textos aqui dos apócrifos, mas somando apócrifos e livros canônicos, nós temos 65 vezes, aliás, 64 vezes a palavra therapon com relação a servo. Por exemplo, lá em Josué, fala que Moisés era o servo. Ah, olha aí, ó. Parece uma referência. Perceba que isso é muito relevante. Essas coisas aparecem, não é de graça, não, né? É para realmente chamar a nossa atenção. Quando está falando lá em Josué, em relação a Moisés, fala dele como um servo. Não só lá em Êxodo também, Moisés, servo dele, né? Seu servo. Então essas referências de Moisés como um servo, várias vezes em relação a Moisés, realmente, a maioria das vezes que a palavra aparece no Antigo Testamento é no Pentateuco. Então, Hebreus, é óbvio, né? Tá no seu próprio nome, que é um texto muito hebraístico, né? Ele tem muita influência, tanto do hebraico, mas também de marcações, por exemplo, da Septuaginta. Então, fica clara aí a referência dessa palavra. Eu poderia ter usado doulos, mas usa a palavra therapon, que é a mesma palavra para chamar Moisés de servo lá no Antigo Testamento, certo? Então, fica esse toque aí, certo? Muito bem, vamos adiante aqui. Nós temos mais, além disso, temos eis aqui, ó, e o eis é o para, né? Nós temos o para que, a ideia de para que pode ser trazida pelo rina, mas também pelo eis. Então, para o que? Eis, martirion, para testemunho. E aí nós temos ton, lalethesomenon. Lalethesomenon. Então, todo esse lalethesomenon é traduzido pela coisa. O ton é das, e o restante, né? Toda essa palavra aqui, ó, ela é traduzida por coisas que haviam de ser anunciadas. É isso mesmo. Porque o verbo aí, esse grande verbo é o verbo laleo, certo? Mas ele está na sua forma participial, tá? Particípio neutro plural. Ela está no particípio neutro plural e vem com um artigo antes. Então a ideia é exatamente isso. Quando nós temos um artigo que depois dele vem um particípio neutro plural, normalmente esse particípio vai trazer essa ideia de coisas. E esse particípio também é passivo, né? Então, além de neutro plural, ele também está na sua forma passiva.
Então e também na sua forma, para acrescentar aqui também, na sua forma futura. Então é literalmente as coisas que serão anunciadas. Por quê? Porque o neutro plural traz essa ideia das coisas. As coisas que haviam de ser é o fato de ser futuro. E anunciadas porque é passivo e plural. Então, é só para que você entenda, para que você não simplesmente pegue a tradução e diga assim, essa tradução é as coisas que serão anunciadas, certo? Beleza. Não, tem mais, sabe? Dá para entender o porquê das traduções, dá para entender por que o texto foi assim. Não dependa completamente das traduções. As traduções são uma bênção, elas estão aí para nós as utilizarmos. Mas não faça do seu uso da tradução como se você fosse um refém completo delas, porque você não precisa ser. Com o conhecimento do texto grego, você consegue entender exatamente o porquê de a tradução ter sido feita daquela forma, certo? Então, como você vê aí, é uma palavra só. Lá é uma grande palavra, né? Lalethessomenon. Mas, entendendo o porquê dela estar assim, entendemos porquê uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras traduziram uma. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis palavras para uma palavra. Certo? Para uma palavra. Uma palavra grega para seis palavras no português. Aí você vai me dizer que não é importante você saber o porquê, como é que uma palavra se tornaram seis. Aí está, certo? Vale a pena considerar esse fato. Muito bem. Aí aqui nós estamos indo atrás do pronome do pronome possessivo, né? E o que o pronome possessivo nos traz aí? O pronome possessivo está aqui, ó, ao tu. Então é en, to, enrolo. Por isso que nós temos aqui, ó, vamos to, oiko, ao tu. Para entendermos o que estamos fazendo aqui, artigo. Aqui nós temos também substantivo e pronome possessivo. Certo? Então, artigo, substantivo, pronome possessivo. Para quê? Para mostrar que esse nosso artigo aqui, ó, tô, ele está aí para marcar o pronome possessivo. Poderia não estar, mas está para marcar. Olha, lá, essa é uma estrutura gramatical em que o pronome possessivo está presente e o artigo também está presente, certo? Então, tem esse propósito aí de marcar a função. E nós temos aqui também a 1 Pedro 2,22. Deixa eu me abri-lo aqui. 1 Pedro 2,22. 1 Pedro 2,22. Vamos lá. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós temos aqui o Ros, que é o qual, certo? Ros, o qual. Aí temos hamartia. Hamartian, basicamente, é pecado, né? Está aí na sua forma negativa. Aliás, na sua forma acusativa. Não cometeu pecado. Porque aqui nós temos uk epoiesen. Literalmente é não fez. Literalmente é isso, né? O que poiel é eu faço, né? Então, não cometeu, por isso que foi traduzido assim. Então, o que é não e cometeu
não cometeu. Has hamartia uk epoiesen, o de, nem. Aí nós temos heurethe. Heurethe é ser achado, certo? Heurethe é isso. O verbo ele está na sua forma passiva e também na sua forma aorista, né? O verbo aqui, ó, só para você saber, é o verbo heurisco. É o verbo heurisco. Ok? Então, heurisco é o verbo eu encontro, né? Eu acho. E aí, no caso, ele está aqui como como ser achado, né? Ou se achou. Ok? Então, essa ideia de se achou está aí por quê? Exatamente porque nós temos ele na sua forma passiva. Como é que eu sei que é forma passiva, professor? Porque eu olhei no léxico. Olha, o theta aqui, ó, ele é uma forte indicação de verbos no passivo, certo? Então, vale a pena você considerar esse fato também, tá? Então, se achou, dolos, que é dolo, né? Tem uma questão aí sobre dolo e dolo, né? Alguém uma vez me corrigiu, era o pessoal do direito aí, né? Que sempre fala que é dolo e não dolo, né? Então vamos lá de dolo, tá? Nem dolo algum, né? Nem dolo algum. Ento stomati. Stomati é em, stomati, boca, autu, sua boca, certo? Lembra dos estômatos, né? Acho que estômato, se eu não me engano, uma referência lá quando se estudava alguma coisa de biologia aí, era alguma coisa lá no mar, era alguma vegetação do animal no mar, alguma coisa assim que tinha um estômago lá que era a boca. Só lembro disso, me veio aqui, não sei porquê, 10, 15 anos atrás, né? Então, deixe-me lembrá-los aqui, ó. Nós temos ento stomati autu. Stomati, a ideia de boca, né, basicamente. Substantivo. To é o nosso artigo. E o autu é o nosso seu, ou sua, né? Então, o que basicamente nós temos aqui? To stomati autu. Será que eu consigo fazer algo aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não. To stomati autu. Copiar. Tá. Aqui, ó. Aqui o que nós temos? Nós temos artigo, substantivo e pronome possessivo. Qual é o papel do artigo? Indicar que nós temos uma estrutura aqui de substantivo e de pronome possessivo. O artigo ele marca essa função do pronome possessivo, certo? Basicamente isso, está ali não com uma força argumentativa, mas como uma marcação estrutural. Basicamente isso. Por último, temos o texto de Apocalipse, exatamente Apocalipse 1,14. Apocalipse 1,14. E aqui em Apocalipse 1,14, nós temos re que falei, a cabeça. Acho que acabou de dar um pequeno erro aqui. Deixa eu me consertá-lo.
Voltamos. Deu tudo certo aqui, resolvi o problema. Requefalé, a cabeça. E aí nós temos autu, certo? Então, a sua cabeça. A cabeça dele. A sua cabeça. Olha, eu dei aqui sem ser traduzido, né? Marcando o fluxo da argumentação. Aí nós temos Kai e Hai Triches, certo? Hai Triches. Esse triches aqui é cabelo, né? Cabelo, basicamente isso. Sem muito mistério aí. Às vezes aparece aqui, curiosidadezinha. Muitas vezes no antigo, mas eu não quero saber no antigo. Minutinho. Isso. No antigo são 15 vezes. 15 vezes. 15 vezes. Parece aí. Aliás, no Novo Testamento. Beleza, então, os cabelos. Então, cabelos. Aí nós temos Haitriches leucais. Leucai, desculpe. Então, eram brancos. Vou marcá-lo aqui para uma pequena observação depois. Voltando. Os cabelos eram brancos, ros. Lembra de leucai? Se você lembrar, por exemplo, leuco. Você lembra de leucai, leuco. Você lembra a palavra, né? Basicamente, é aqui de Apocalipse. A palavra é leucos. Ok? E leucos é exatamente um adjetivo, né? Leucos quer dizer branco. Leucos quer dizer branco. Aí você lembra dos glóbulos brancos. O que são os glóbulos brancos? Na biologia são os leucócitos, né? Também chamados de leucócitos. Por que leucó? Glóbulos brancos, certo? Então, Hai Triches leucai, por isso mesmo é que nós temos aí, ok? Vamos adiante. Nós temos o que aqui mais além disso? Nós temos como, ros como, e aí nós temos Erion leucon, que é a alva lã, né? Ou lã branca. Ros rion, ros novamente, várias vezes ros. O que é interessante, com tantas vezes ele usa essa palavra rion como neve, né? Ros rion como neve. Cai, olha aí, ó, o Kai foi ponto vírgula aqui, né? Não necessariamente traduzido como I. Marca aí a sequência. Roi oftalmoi autu, os olhos dele, como ros, como flox piros, né? Então seria chama, flox de fogo. Piros está aqui no genitivo, por isso que é de fogo, tá? Chama de fogo. Algumas observações. Primeiro, tantas vezes ele utiliza o ros. Ros, ros, ros. Ok? Como. 3 vezes no mesmo versículo, a mesma palavra, chama a nossa atenção, né? Por quê? João, ele tá de uma certa forma, você tem que prestar atenção que João tá vendo o que ninguém nunca viu, né? Ele tá vendo o que é indizível, certo? E exatamente porque ele tá vendo o indivisível, o que era invisível, né? Ele tá vendo o indizível, melhor dizendo, o inefável. Então ele fica, é como se ele estivesse procurando ali como que ele, eu fico imaginando João tentando descrever aquilo que é tão difícil de ser descrito, né? Que é praticamente indescritível. Ele viu a realidade da eternidade, ele viu a realidade do céu, então, e a realidade do âmbito espiritual. Então, por isso mesmo, ele fica procurando ali o como, porque como neve, como chama de fogo, como alva lã, ele está tentando nos trazer a imagem que ele viu, que a gente só de fato consegue imaginar, mas que a gente só vai ver finalmente lá no céu, porque tudo é muito, tudo é demais para nós, né? Tudo é muito amplo para nós.
Eu queria parar por aqui. Na próxima aula eu só concluo essas questões e a gente já vai para a nossa próxima categoria gramatical, ok? Ficamos por aqui, um grande abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima.